Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais essa live aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a fase mais delicada no processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior do joelho. Uma live bem legal, né? Com muito insight clínico, né? Com muita coisa legal para a gente tratar aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a fase mais delicada na reabilitação do ligamento cruzado anterior. O pessoal está entrando, Flávio, Joelma, Karine, sejam muito bem-vindos. Um tema bem legal, pessoal, um tema bem prático, né? Que muitos fisioterapeutas, né, sentem dúvidas, sentem dificuldade e muita gente, né, que reabilita joelho, né, que sabe das contraindicações iniciais de um pós-operatório, mas não sabe por quê. Deve segurar, né, a questão das angulações de proteção, né, durante os exercícios de cadeia aberta, cadeia fechada, entre outras orientações. Pessoal, vocês me escutam bem? Me dá um feedback aí, por gentileza, para a gente começar a nossa live de hoje, tá? Nossa live aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a fase mais delicada no processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior. E a gente inicia essa live, né? Show de bola, a Joelma já deu feedback positivo em relação ao áudio, então vamos lá. A gente já inicia essa live falando um pouquinho sobre a questão, né, do processo de lesão do paciente que sofre, né, uma ruptura do ligamento cruzado anterior. A partir do momento que o paciente, né, ele torce o joelho, ele recebe algum trauma, enfim, que ele rompe o ligamento cruzado anterior, né, o joelho dele fica instável, o joelho dele fica frouxo, né? Então é muito normal o paciente relatar, né, que não sente firmeza, o paciente observar edema, sentir dor, né? Esse paciente observar o músculo da coxa, o quadríceps meio mole, como se fosse uma gelatina, contrai, não aparece, parece que não está contraindo, que não tem nenhuma reação. Então são sinais clínicos característicos de um paciente que sofre uma ruptura do ligamento cruzado anterior, né? Além, né, da questão, né, do bloqueio articular não. Além da questão da dificuldade em realizar os movimentos de flexo e extensão. Fala, Joãozinho, seja bem-vindo, meu irmão. Além da dificuldade de realizar os movimentos de flexo e extensão, que a gente chama de déficit de extensão, né? Tanto para extensão, né, déficit de mobilidade, tanto para extensão como para flexão, né? Então esses sinais clínicos, juntamente ao histórico, né, do trauma, ao mecanismo de lesão, né, pode apontar uma lesão do ligamento cruzado anterior. E como é que a gente confirma, né, como é que a gente complementa essa questão da avaliação do paciente? Através do exame de imagem. Então o exame de imagem ele acaba sendo complementar, né? O exame clínico sempre é soberano, o exame de imagem ele é complementar. Então tudo isso que a gente falou aqui agora é meio que o histórico resumido de um paciente que sofre uma torção no joelho, que possivelmente ele rompeu o ligamento cruzado anterior, ele apresenta sinais, né, de uma ruptura desse ligamento, né, e a gente utiliza o exame de imagem para confirmar, né, juntamente, né, com todo o exame clínico para confirmar essa lesão, tá? E aí esse paciente ele vai, né, ele procura um médico e decide operar. É um paciente que joga futebol, né, e ele quer voltar ao futebol, né? E por que ele precisa operar? A gente sabe muito bem, né, que o paciente, quando ele realiza alguma atividade física, né, e que ele quer voltar na mesma intensidade, e ainda mais que essa atividade física é uma atividade física, né, que tem mudança de direção, que tem pivô, movimento de pivô, mudança de direção, aceleração, desaceleração, o paciente ele vai precisar passar por uma reconstrução desse ligamento, né? Então, inicialmente, ele vai ser encaminhado para um pré-operatório. Esse paciente vai vir para a fisioterapia, onde vai ser realizado um tratamento pré-operatório, né, com o objetivo de prepará-lo para a cirurgia. O paciente que vai bem para a cirurgia chega bem na fisioterapia. Então, o que é que a gente precisa fazer com esse paciente? A gente precisa preparar esse paciente para ir bem para a cirurgia, né? E quais são os aspectos que a gente
foca no tratamento pré-operatório? Primeiro aspecto, tá? Controle do processo inflamatório. Segundo aspecto, a questão da ativação muscular. Terceiro aspecto, normalização da amplitude de movimento. E quarto aspecto, a questão de todo o processo, né, de informação, de orientação que a gente vai estar passando para esse paciente. E aí a gente entra no tema da nossa live. Sejam muito bem-vindos, pessoal que está entrando aí. A gente está criando aqui, meio que contando uma historinha lá do início, desde o paciente que sofre um trauma até o paciente chegar no momento da cirurgia. E a gente chega aqui agora no momento da cirurgia. O paciente chegou, foi operar. Fala, Humberto, seja bem-vindo, meu irmão. Sexta-feira tamo junto aí em Salvador, hein, velho? Vai ser top, vai ser top. E aí o paciente chega no tão esperado momento, cirurgia, né? Primeiramente, o que é feito numa cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior? A gente falou lá no início que o paciente que ele sofre a ruptura do ligamento cruzado anterior, o ligamento que estava lá no joelho dele é rompido, então ocorre uma lesão completa nesse ligamento, né? Logo, o cirurgião ele vai precisar de um novo ligamento. Esse paciente vai precisar de um novo ligamento. Então, qual é a estrutura que é utilizada, né, para formar esse novo ligamento? É um enxerto, um pedacinho de um tendão. Isso mesmo. Então, o cirurgião de joelho ele vai escolher um tendão, né? Ele tem aí à disposição o tendão patelar para retirar esse enxerto. Ele tem à disposição o tendão dos flexores, que é mais conhecido como tendão da pata de ganso, né? Que é formado pelo músculo semitendíneo, grácil e sartório. E ele tem o tendão do quadríceps para retirar esse enxerto. Na grande maioria dos casos, o tendão que ele é mais utilizado, o enxerto que é mais utilizado, é o enxerto do tendão dos flexores, do tendão da pata de ganso, tá? É o enxerto que é mais utilizado hoje no panorama clínico, né, de pacientes que passam por reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, o médico ele vai retirar, né? Ele vai retirar o enxerto do tendão dos flexores. E a partir do momento que ele retira esse enxerto do tendão dos flexores, ele vai colocar esse enxerto no local do ligamento, ou seja, um pedacinho do tendão vai fazer a função do ligamento, daquele ligamento que foi lesionado, daquele ligamento que foi rompido, tá? Então, perceba que o novo ligamento vai ser um tendão, vai ser um pedacinho do tendão. Mas aí a pessoa pergunta, pô Luiz, mas como é que isso é possível? Não tem nenhum problema, como é que uma estrutura vai fazer a função de outra estrutura? São duas estruturas super importantes quando a gente fala em articulação do joelho, são estabilizadores estáticos, tá? Tendão e ligamento. Pô, mas como é que o médico vai tirar um tendão para virar um ligamento? Como é que funciona isso? E aí é que a gente entra no tema da nossa aula de hoje, da nossa live aula de hoje, que é a questão da fase mais delicada no processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior. Fala, Eduardo, seja bem-vindo, meu irmão. Que é o processo mais delicado, a fase mais delicada no processo de reabilitação do LCA. A partir do momento que o cirurgião ele coloca esse enxerto lá no joelho do paciente, né? Esse enxerto é um tendão. Então esse enxerto, esse tendão, ele vai precisar virar um ligamento, concorda? Então, a partir do momento que ele tem propriedades de tendão, ele vai ter que adquirir propriedades de ligamento. Então esse enxerto do tendão vai ter que virar um ligamento. E esse processo do enxerto do tendão virar um ligamento, ganhar propriedades de ligamento, a gente chama de ligamentização do enxerto. E é justamente
uma das fases da ligamentização, do processo de ligamentização do enxerto que a gente vai falar hoje nessa aula, né? A gente vai se ater hoje nessa aula, tá? É justamente a fase mais delicada no processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior do joelho. Então perceba que, vamos recapitular, o paciente ele passou por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. O cirurgião ele escolheu o tendão dos flexores para retirar o enxerto para fazer a função daquele ligamento. O enxerto é de um tendão, então esse enxerto de tendão ele vai precisar ganhar propriedades de ligamento. Esse processo de ganho de propriedades para se tornar um ligamento a gente chama de ligamentização do enxerto. No processo de ligamentização do enxerto tem uma fase que é a fase que a gente vai falar hoje aqui, que é uma fase chamada de necrose avascular do enxerto. Isso mesmo, necrose avascular do enxerto. Nessa fase, aquele enxerto de tendão, ele vai entrar em um processo de necrose, justamente isso que você está ouvindo, né? Aquele enxerto, aquele pedacinho de tendão que foi colocado no joelho do paciente, né, para fazer a função do ligamento, ele vai ganhar propriedade de ligamento. E a primeira fase é a fase de necrose, ou seja, ele vai entrar em necrose, ele vai apodrecer inicialmente, né, para ele ganhar propriedades de ligamento. E essa fase de necrose avascular do enxerto, ela vai de 45 dias do dia 45 de pós-operatório até o dia 120 de pós-operatório, tá? Então essa fase de 45 a 120 dias pós-operatório é a fase de necrose avascular do enxerto, é a fase mais delicada na reabilitação do ligamento cruzado anterior, né? E quando a gente fala isso, muita gente se espanta, né? Porque é algo que até então as pessoas não têm esse certo conhecimento. Então, a partir do momento que o paciente ele passa por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, fala Monza, seja bem-vindo, meu irmão. A partir do momento que o paciente ele passa por um processo de reconstrução do ligamento, esse enxerto ele vai apodrecer inicialmente, é isso mesmo. Ele vai entrar no processo de necrose, né, para ganhar propriedade de ligamento, para ele se tornar um ligamento. E nessa fase de necrose avascular, que vai de 45 a 120 dias, é o momento que o enxerto está mais frágil. Então é um momento de maior probabilidade desse paciente romper e perder a cirurgia, tá? Então é justamente a fase que o fisioterapeuta ele tem que ter mais atenção no processo de reabilitação. Então aqui na clínica, quando a gente chega nessa fase com os pacientes pós-operados de LCA, a gente, quando o paciente ele entra na fase de necrose avascular do enxerto, a gente para tudo e conversa com esse paciente. A gente vai explicar para o paciente, a gente vai explicar a ele em que fase é que ele está do processo de reabilitação, tá? Em que fase é que ele se encontra e o que é que ele pode ou não fazer nessa fase. E o que é que ele, em hipótese alguma, ele deve fazer, porque se ele faz isso, ele tem grande chance de lesionar e romper de novo esse ligamento. Até porque é a fase mais crítica, a fase que o enxerto ele vai estar mais fragilizado, ele vai estar mais frágil. Então a gente precisa tomar o máximo de cuidado possível nessa fase. A gente não pode, em hipótese alguma, realizar algumas questões, né, com esse paciente, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado, de 45 a 120 dias, fase de necrose avascular do enxerto, é a questão das amplitudes durante os exercícios, tá? A gente sabe muito bem, né, que existe uma questão chamada angulação de proteção no processo de reabilitação, né? Quando a gente fala em angulação de proteção no LCA, cadeia aberta, ou seja, cadeira extensora, o que é um exercício em cadeia aberta? Quando a extremidade distal, o pé do paciente está solto,
não está fixo ao solo. Então, a partir do momento que o paciente realiza o exercício em cadeia aberta, a gente precisa realizar o exercício nessa fase em angulação de proteção, que é uma angulação que a gente vai conseguir uma boa ativação muscular e a gente não vai gerar uma tensão lesiva no ligamento desse paciente, tá? Então é muito importante a gente se ater à questão da angulação de proteção. Na cadeia aberta, a cadeira extensora, por exemplo, 90 a 45 graus. O paciente fazendo um movimento dentro dessa angulação não vai gerar tensão lesiva nenhuma nesse ligamento, tá? Então a gente precisa se atentar bastante com os nossos pacientes para que a gente não venha a realizar um exercício que não é indicado naquela fase e gerar frouxidão ligamentar. Aí muita gente pergunta, pô Luiz, mas e se nessa fase eu realizar a extensão completa, o que é que pode acontecer? Se você nessa fase realizar um exercício com a DM completa, muito provavelmente vai afrouxar o enxerto, vai afrouxar o ligamento do seu paciente. E lá na frente, o seu paciente vai falar, cara, eu fiz o processo de reabilitação certinho, mas eu ainda sinto o meu joelho meio solto. Geralmente o paciente que traz essa informação, que sente o joelho meio solto, meio mole, meio instável, provavelmente não tomaram esses cuidados na fase inicial de reabilitação. E quando a gente fala em cadeia fechada, como por exemplo o agachamento, 0 a 45 graus, angulação de proteção, angulação que não vai causar uma tensão lesiva no enxerto do ligamento desse paciente, tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa informação em mente, a gente sabe o que a gente pode ou não fazer nessa fase de necrose avascular do enxerto, tudo fica mais fácil. A reabilitação do paciente anda bem melhor, o paciente se sente mais seguro, o paciente vai tá realizando um exercício efetivo, com boa recrutação muscular e sem gerar uma tensão excessiva no enxerto e, consequentemente, sem gerar uma lassidão, um afrouxamento do enxerto, tá? Que a gente não quer isso em hipótese alguma, tá? Um outro ponto, que a gente tem que ter muito cuidado é em relação à questão das atividades. Então, quando o paciente entra nessa fase, o paciente ele pode estar sem muleta, com boa ativação, amplitude completa, tudo certinho. Eu não libero, por exemplo, esse paciente para andar de moto. Por quê? A gente sabe que andar de moto, em algum momento, dessa jornada, o paciente ele vai precisar apoiar o pé no chão. Você já imaginou se esse paciente ele apoia o pé no chão e o pé escorrega e ele torce o joelho? Ele tem uma chance maior de relesionar esse ligamento, ainda mais porque ele está na fase de necrose vascular, na fase de maior fragilidade do enxerto, entendeu? Então, entre 45 e 120 dias, uma atividade que eu não indico para os meus pacientes, suspendo totalmente, é a questão da moto, o pessoal aí pilotar moto, tá? Devido a esse risco, entre outras atividades, essa é a mais comum, é a que as pessoas mais perguntam, que os pacientes mais perguntam, que os pacientes mais querem voltar, porque a questão do esporte, eles já sabem nessa etapa de 45 dias que eles só vão poder voltar lá em torno dos 90 dias, lá em torno dos 9 meses, tá? Lá em torno dos 9 meses. Então, o paciente ele já está informado. Com 45 dias ele já está informado que ele só vai poder voltar para o esporte depois de 9 meses. Isso se ele passar nos critérios de alta. Mas ele pergunta, aí andar de moto? Quando é que a gente pode andar de moto, Tô sem muleta, boa ativação do quadríceps,
tô sem dor, joelho sequinho, sem edema, sem processo inflamatório, posso andar de moto? Não. Se está na fase de necrose vascular do enxerto, não. Por quê? Como eu falei, a questão da moto, né, o paciente ele pode apoiar, quando for parar, escorregar, torcer o joelho, pode levar uma pancada. Daí, como ele está na fase de maior fragilidade, isso aí pode ser ruim e causar uma relesão no joelho desse paciente e esse paciente romper o ligamento cruzado anterior novamente, tá? Então perceba que quando a gente fala, é isso aí, pai, zero moto, né? Nessa fase de necrose avascular, tá? Que vai de 45 a 120 dias, né? Eu dou uma segurada, né? Não indico, né? Devido a essas questões, tá? E aí depois que ele passa por essa fase de necrose avascular, a gente vai colocando esse paciente para ter uma vida mais normal, tá? Mais tranquilo, a gente vai liberando ele para algumas atividades, né? Como por exemplo andar de moto, mas aí só quando termina a fase de necrose avascular. Na sexta-feira, Humberto, esse final de semana a gente vai discutir muito sobre isso, hein? Lembrando que esse final de semana a gente vai estar promovendo o curso do professor Felipe Fumê lá em Salvador. O Humberto aí que está na live vai estar lá conosco participando, então vai ser um super curso, muita coisa boa. Então, vai ser top, viu, irmão? Vai ser top. Parabéns aí por ter tomado essa decisão de participar desse curso que vai acontecer pela primeira vez em Salvador e pela primeira vez no Nordeste. Show de bola. E aí, voltando para o nosso assunto aqui da live, né? Paciente, né? De 45 a 120 dias, fase de necrose avascular do enxerto, fase mais delicada, né? Ele chega lá no final, mas tem uma galera teimosa que nem o mesmo. Pois é, irmão, pois é, mas aí é aquela questão, né? A gente que é profissional da saúde, a gente orienta, a gente explica, orienta. Se o paciente ele quiser fazer, aí é uma decisão dele. O nosso papel é mostrar, orientar, explicar, né? Trazer o que é que pode ou não acontecer. Mas a decisão no final sempre é do paciente, né? Mas na grande maioria dos casos, 99% dos casos, quando a gente explica, o paciente não anda, tá? O paciente segue direitinho. Porque o processo de reabilitação no pós-operatório é muito traumático para alguns pacientes. Ele é muito doloroso para alguns pacientes. Então o paciente ele não quer reviver aquilo. Então a grande maioria acaba seguindo perfeitamente, tá? É claro que isso depende também de como você explica, de como você aborda e de como você está abordando esse paciente desde o início. Tudo isso é levado em consideração, tá? E aí o paciente chega na fase final, né? Lá no final, quando termina essa fase de necrose vascular, que é em torno de 120 dias. Em torno de 120 dias, o paciente ele vai chegar no final da fase de necrose vascular, que é a fase de maior fragilidade do enxerto. E aí, Luiz, chegou na fase final, o que é que eu posso fazer com o meu paciente? Passou da fase de necrose avascular do enxerto, o paciente ele está com boa ativação, não tem processo de inflamação, não tem dor, amplitude restaurada, boa ativação de quadríceps, você já vai poder expor esse paciente a exercícios com amplitude livre. Então são pacientes que você vai poder fazer uma cadeira extensora, né? Uma cadeira extensora de forma completa, em amplitude completa. Você vai poder fazer agachamento em amplitude completa, enfim. E aí muita gente pergunta, pô, mas por que essa fase de necrose ela leva? Presta atenção nessa informação aqui. Essa informação eu só passei para quem está lá no meu curso, tá? O método de reabilitação funcional, a gente já lançou 6 módulos na plataforma, são mais de 60 aulas e vem muito mais por aí. Faltam mais 4 módulos e vem muito mais por aí. Nessa primeira turma a gente quer bater mais de 100 aulas lá na plataforma. Em breve vem a segunda turma aí. Então se você está assistindo,
quer fazer parte dessa família, não perde, fica ligado aí nas próximas semanas, tá? Esse insight eu só falei pro pessoal lá do meu curso, então quem tá na live aqui vai pegar essa informação valiosa. Por que o processo de reabilitação, porque o processo de necrose avascular dura 4 e não termina em 4 e não em 3 meses, tá? Por quê? O processo de necrose, ele não é somente a questão do enxerto. O cirurgião, quando ele vai realizar o processo de reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele faz um furinho, ele faz um túnel na tíbia e no fêmur, né? Para esse ligamento ele estar totalmente seguro, precisa também ocorrer o processo de osteointegração nesse túnel, porque na grande maioria das relesões de ligamento cruzado anterior, o ligamento, o enxerto, ele não rompe no meio, ele vai romper sempre nas pontas, sempre nas extremidades. Então, se o paciente, né, ele é submetido a algum gesto, alguma coisa e rompe de novo esse ligamento, provavelmente você vai ver lá o sinal do ligamento caído lá na ressonância. Então ele rompe nas extremidades. Por quê? Porque lá na extremidade não está preso, não teve processo de osteointegração no túnel. Então por isso que dura, né, até 120 dias. Tudo bem? Né? Então isso foi uma super dúvida aí. Foi uma dúvida bem legal de um dos nossos alunos lá do método, né? Que a gente esclareceu, e é algo que faz todo sentido essa questão aí, que a gente tem que se atentar ao máximo a essa questão, tá? Uma outra questão, pessoal, é em relação ao fim, né? Ao fim desse processo. Então, o paciente que ele passa pela questão da fase de necrose, né? Essa fase de necrose, ela vai de 45 a 120 dias, né? Chegou no final, 120 dias, o paciente, a gente vai começar a realizar outras atividades com esse paciente, né? Como, por exemplo, a questão das angulações livres. Então o paciente ele já começa cadeira extensora numa amplitude completa, agachamento, né, numa amplitude completa e tudo mais. A gente já começa esse trabalho, né, mais voltado ao funcional, é um trabalho funcional, né? É claro que com toda a progressão efetiva, que isso aí a gente fala basicamente nos nossos cursos. O Humberto aí vai ver etapa por etapa, hein? Final de semana lá no curso do Fumê, e vai ser bem legal, Então, a partir, né, de 120 dias, a gente já tem mais liberdade com esse paciente. É claro que o paciente tendo os critérios ok, né? O paciente tendo uma boa ativação do quadríceps, não tendo dor, não tendo edema, amplitude restaurada, a gente já vai começar a expor esse paciente a uma pegada mais funcional, a um trabalho mais intenso e mais livre. E a gente já começa a liberar esse paciente para atividades como, por exemplo, andar de moto, né? Ele vai estar mais seguro, o ligamento ele já vai ter passado por essa fase de fragilidade, então ele vai estar bem mais tranquilo e bem mais seguro, né, no quesito relesão, tá? Então é isso, pessoal. Fase de necrose avascular do enxerto. Fiquem ligados, tá? Então, se você aí costuma reabilitar pacientes pós-operados de ligamento cruzado anterior, você tem que saber dessa informação, né? A fase de necrose avascular do enxerto é a fase de maior fragilidade, é onde ocorre o maior número de relesão, né, após uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Por que isso? Né? Porque muitos fisioterapeutas não têm essa informação e infelizmente não passam para os pacientes pós-operados. E aí o paciente acha que pode fazer tudo, porque está andando sem muleta, está sem dor, está sem edema, já está com o quadríceps ali ativando, já está fazendo um exercício mais diferente na físio, ele acha que ele já pode fazer tudo, ele vai, faz e dá pau.
rompe de novo, tá? Então, você, estudante, fisioterapeuta, fique ligado nessa questão da fase de necrose avascular do enxerto, uma fase importantíssima, que é a fase mais delicada do processo de reabilitação do ligamento cruzado anterior do joelho, tá? Então foi isso, pessoal, essa live de hoje rapidinha, uma live bem legal, bem importante, né? Então, se você aí tem interesse em aprofundar mais os seus conhecimentos, fiquem ligados, né? Que em breve a gente vai estar lançando a segunda turma, né? Fala, meu irmão, venha, vai ser super bem-vindo. Em outubro tem turma, tá? 8 e 9 de outubro, segunda turma da mentoria exclusiva aqui na nossa clínica, né? São 4 alunos no máximo, né? Então, se tiver um aluno, a mentoria ocorre normalmente, tranquilamente, tá? E é basicamente voltada à reabilitação de coluna e joelho, tá? Que é a nossa demanda maior aqui na clínica, juntamente com vários bônus, né? Todo aluno de mentoria, ele passa um dia comigo aqui na clínica, um dia de atendimento, né? Então, tem vários bônus e é bem legal. Gratidão, meu irmão, gratidão. Sexta-feira estamos juntos aí. E foi isso, pessoal, a nossa live de hoje, nossa live aula. Na próxima semana estaremos juntos aí com um novo tema, com a nova temática frente à reabilitação de joelho. Até mais e excelente noite.